O vereador Tiago Bittencourt Inhanhes Barbosa, de Canarana, no Mato Grosso, foi preso em flagrante sobre acusações de estupro de vulnerável, escravidão sexual e armazenamento de pornografia infantil. Caraca! A prisão ocorreu durante a operação da Polícia Civil que cumpriu mandados de busca e apreensão em sua residência e consultórios médicos, onde foram encontrados brinquedos, roupas de criança e outros itens. Tiago foi expulso do seu partido, o mesmo partido que ignorou denúncias e prisão de Gabriel Monteiro, no Rio de Janeiro. É história difícil. Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, cidadão de bem? Temos Pátria e Família, né, Sofia? PL é o partido do Jair Messias Bolsonaro, e não tem como relacionar o partido das pessoas. E a gente tem dentro desse partido um discurso de proteção à família, de respeito, cuidado, mas ao longo, né, de todo o processo nos últimos anos, a gente vem vendo bastante pessoas dos partidos ligados a esse discurso envolvidos com escândalos, nesse caso aí com... Esse é um caso chocante, Sofia, é um caso que o próprio delegado confirma, assim, fala que é um caso delicado, é um caso muito complicado. Por quê? Porque as informações colocam aí que o vereador, que não era apenas vereador, o vereador também era médico. E aí o Tiago Bittencourt, Lanhas Barbosa, ele fazia o seguinte, de acordo com as investigações da Polícia Civil, ele utilizava da sua profissão como médico para utilizar o seu conhecimento para se aproximar de famílias com vulnerabilidade social e, a partir disso, aliciar ali, ter contato, que eu não vou utilizar ainda a palavra, a gente já começou, né, que é um conteúdo sensível, serve esse alerta, mas a partir disso aconteceriam ali as violências contra crianças. Inclusive, o delegado fala de uma criança de 2 anos que teria sido aí abusada pelo vereador do PL. Agora o vereador ele foi preso em flagrante, ele está preso, ele foi expulso do PL também, e ele conseguiu um feito, o Gabriel Monteiro entra nessa seara justamente para a gente entender que esse vereador ele conseguiu um feito que nem o Gabriel Monteiro conseguiu, que é automático, praticamente automaticamente, né, a prisão dele aconteceu no sábado, e a expulsão dele foi anunciada poucos dias após pelo partido, que é o PL é um partido que é muito difícil de se fazer essa mobilização assim mais imediata. É para a gente entender o que acontece nesse cenário político. E aí, Sofia, segundo o policial, a polícia, o delegado que deu entrevista, tem um outro ponto também que é chocante, porque esse vereador ele teria aliciado uma jovem também, uma adolescente com quem ele mantinha uma relação. Essa adolescente, aparentemente, ele já era um pouco mais velha, mas tem uma adolescente, por exemplo, de 12, que ele mantinha relação desde quando ela tinha 12 anos. Ou seja, é considerado para a polícia como estupro de vulnerável. E essa outra adolescente também era uma pessoa que, de acordo com a polícia, ela sofria violências, ela seria uma espécie de escrava sexual e também era utilizada para atrair crianças menores e adolescentes, né, menores. Então, é isso que a gente está falando. É um nível de violência, um esquema altamente asqueroso, Sofia. Eu vou te pedir para trazer a matéria bem curtinha da Mídia Ninja, que traz um trechinho do que o delegado falou, só para a gente entender mais a fundo o que aconteceu, por favor. O vereador bolsonarista e médico, Tiago Bittencourt, foi preso em flagrante no Mato Grosso por armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil. O delegado responsável pelo caso, Flávio Leonardo, afirmou que, ao cumprir mandados de busca e apreensão na casa e no consultório do parlamentar, foram apreendidas grande quantidade de imagens de abuso sexual infantil produzido, armazenado e compartilhado pelo próprio Tiago. As investigações apontam que o suspeito estaria se relacionando com uma adolescente e a submetendo a práticas de escravidão sexual. Há fortes indícios de que o suspeito ele utilizava essa adolescente como instrumento
para abusar sexualmente de uma criança de apenas 2 anos de idade. Após a prisão, as diligências permitiram identificar e localizar uma outra vítima, que conta hoje com 15 anos de idade. Segundo consta, o suspeito estaria se relacionando com essa vítima desde que ela tinha 12 anos de idade. Todo o material pornográfico produzido pelo suspeito com essas adolescentes foi localizado em posse do investigado. Nas redes sociais, a deputada Thalíria Petroni repudiou o caso e cobrou investigação rigorosa e punição exemplar. O bolsonarista foi eleito em 2022 pelo Partido Liberal. Pois é, gente. É mais do que chocante, né? A gente vê que isso acontece. E, assim, a gente tem esse médico, esse vereador do PL, o Thiago Bittencourt, tem fotos com o Bolsonaro, tem fotos com o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, por exemplo. É alguém de uma ideologia que é vendida pelo partido como a renovação para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, porque Deus está acima de tudo, o Brasil está acima de todos, ou é o inverso, porque eu nunca lembro esse slogan, graças a Deus eu nunca lembro esse slogan. Questiono as pessoas que lembram, mas esse discurso, né, de ódio que essas pessoas possuem por trás esconde muita coisa. E não dá para a gente trazer o caso do Thiago sem lembrar de outras coisas, tá? E eu vou te pedir, por favor, Sofia, só para a gente mostrar que a matéria do Olhar Direto traz que o Thiago ele foi expulso do partido. Comentei, né, que ele conseguiu esse feito, porque a gente nunca sabe qual é o limite do PL, mas ele conseguiu um feito que ele foi, de fato, expulso, praticamente imediatamente, né, depois da sua prisão. E aqui tem uma informação que a decisão foi anunciada na segunda-feira, ainda ontem, pelo presidente do diretório do PL de Canarana, Cláudio Gervasoni, juntamente com o presidente estadual da sigla, Anamias Filho. No comunicado, o partido afirma que não irá passar pano diante da gravidade dos fatos, entre aspas. Diante dos fatos gravíssimos em que ele está envolvido, afirmamos com clareza, não vamos passar pano, não importa o que seja. O PL de Canarana tem lado, e é o lado da ética, do respeito, da responsabilidade com a nossa cidade e com a população. Entre aspas, ainda continuando, né, na manifestação, o PL ainda diz que venho como mãe, como mulher, como pediatra, colocar a minha indignação e meu repúdio veementemente a toda essa situação que, infelizmente, estamos vivendo em nossa cidade. E é uma declaração aí da Cláudia Gervasoni, falando ainda sobre o Thiago no partido. E aí é uma coisa interessante, né? Porque o PL tem ainda um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Ele ainda é o presidente, inclusive, de honra do PL, né? E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer uma coisa, que é um vídeo do Bolsonaro falando que pintou um clima com adolescentes praticamente da mesma idade que o Thiago aí foi acusado de aliciar e abusar. Olha, vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tenho uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado, de moto. O pessoal saiu da porrada. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Você quer isso para tua filha, que está nos ouvindo aqui agora? Pinta um clima. É tanta coisa errada numa fala só, né? Estilo, primeiro, já partir do pressuposto que elas estão se prostituindo. Segundo, dizer o pintou um clima. Terceiro, entrar na casa dela, sendo que ele achava que elas estavam se prostituindo. O que ele foi fazer lá? É tanta coisa errada. E aí, como ele fala, né? Pintou um clima. Calma, Sofia, você tem que entender a ordem cronológica. Pintou um clima. E daí ele foi pra casa entra, né? delas. Tem isso. Entende? Tem esse lance. O pintou um clima vem antes de eu entrar na casa. Então, o que poderia acontecer lá dentro, ninguém faz ideia. E aí, essa pessoa ainda é o presidente de honra desse partido, desse mesmo partido que acaba de expulsar o Thiago Bittencourt,
o mínimo que poderiam fazer no diretório era fazer o mesmo com Jair Messias Bolsonaro diante de uma fala dessa, não de atos comprovados, daí tem uma diferença, mas uma fala que é uma fala absurda do mesmo jeito, que é uma fala que dá legitimidade a senhores de 60, 70 anos terem relacionamentos, em bem entre aspas, com adolescentes a partir de 14 anos. Porque menor de 14 anos não é relacionamento, é estupro de vulnerável, gente. Diante disso tudo, Sofia, só para a gente finalizar o caso do Tiago, ele segue à disposição da justiça com bastante material, inclusive materiais, né, filmagens de violência contra as adolescentes e ainda mais essa criança de 2 anos também seria vítima desse homem que foi expulso do PL agora, Sofia. Muito triste isso tudo, né? Cara, sim, sim, muito, muito triste, é terrível, né, isso. E é interessante como, primeiro, nunca é a mulher trans dentro do banheiro, desculpa, mas eu sempre vou ter que destacar isso, porque sempre pintam esse bicho-papão. Não, é sempre um homem cis, hétero, que não precisa entrar no banheiro porque ele já está numa posição social, muitas vezes privilegiada, ou então que tem acesso a essas meninas, né? Então, ou é o parente, né? É o tio, o pai, o padrasto, o avô, tal, ou então são em pessoas que estão em posição social que na qual as pessoas confiam. Então, é o professor, o pastor, o médico, como é nesse caso aí, né? Então, nunca é aquela visão que as pessoas criam. E isso é o mais perigoso, porque daí as pessoas baixam a guarda. E é justamente para aqueles homens, e sim, são homens. Você vai encontrar um ou outro caso aí de uma mulher fazendo esse tipo de coisa, mas é a exceção. Via de regra, são homens. São sempre aqueles homens para qual as pessoas baixam a guarda que são os mais perigosos. Os mais perigosos, e esse é só mais um exemplo disso, né? É o médico que ainda está numa posição de político, que dá ainda um status social mais alto ainda, que facilita também calar, né, as denúncias, né? Então, é, sempre o cidadão de bem, né? Sempre o cidadão de bem. Enfim, Dai, ficamos por aqui. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já volta com mais notícias.